Fala galera, beleza? Então galera, nesse vídeo agora a gente vai fazer um prédio aqui, né, um prédio do OMA, e a gente vai utilizar aí pontos como atratores, né, no caso para poder subtrair cubos de um volume, né? E eu vi aí que muita gente mandou mensagem aí do último vídeo, e a galera está falando que eu deveria explicar um pouco melhor como que é o funcionamento dos nós. Então nesse vídeo aqui provavelmente ele vai ser um pouco mais longo, porque eu vou me atentar a explicar com mais detalhes o que cada componente faz, beleza? Então vamos lá. Então, o projeto que a gente vai fazer é esse aqui do OMA, né? Organization for Metropolitan Architecture, que para quem não sabe é o escritório do Ren Koolhaas, e é em parceria com o Wally Screen, que é o outro arquiteto aí, beleza? E a gente tem esse prédio aqui, que é o volume principal, né? E tem essa parte de baixo que a gente não vai fazer. E a gente vai tentar fazer esse volume principal aí, que vocês podem ver que é basicamente uma subtração volumétrica de cubos e volumes e etc. desse volume principal aqui, né? Então você tem um volume imaginário aqui, que foi extrudado, e uma subtração desse volume com uma espiral aqui em volta desse prédio. Então o que a gente vai fazer é criar o volume do prédio, fazer essa espiral no entorno dele e utilizar os pontos que a gente usou para criar essa espiral para subtrair esses cubos aqui do volume principal. Beleza? Então vamos aí primeiro criar nosso volume principal. A gente pode vir aqui já no Grasshopper e a gente pode vir aqui criar um quadrado aqui para a gente extrudar e depois fazer as divisões. Fazer o quadrado, fazer as divisões, depois extrudar e copiar os pavimentos. Beleza? Então a gente vai usar um componente chamado Polygon, né? Polígono. E o que esse componente aqui pede? Ele pede um plano, né? Que vai ser o plano que você vai desenhar o seu polígono. Então, por exemplo, se eu der YZ Plane aqui, ele desenha no plano YZ. Só que o plano que a gente quer é o plano XY mesmo, que é o que vem por padrão. E aqui ele te pede o raio, né? Então ele aumenta e diminui o tamanho desse polígono a partir do raio. Então a gente pode colocar um slide aí de 0 até 50. Então, galera, para quem não sabe, utilizem essa técnica aí para fazer um slider, que é você dá o menor valor, dá o menos aqui, né, o valor de menor, e o maior valor, e dá Enter. Você cria um slider de 0 até o valor que você quer, etc. Então, você pode conectar aqui no raio, e aqui ele pede o número de segmentos, né, do nosso polígono, né? Então a gente pode colocar 4 porque a gente quer fazer um quadrado, né? E agora aí eu vou rotacionar esse quadrado porque eu quero que os eixos eles fiquem paralelos às linhas aqui, né? Ele está cortando aqui na diagonal o nosso polígono. Então ele pode dar um rotate. Aqui ele pede uma geometria para rotacionar. Aqui ele pede um plano, só que o plano já vem por default, né, por padrão XY, então a gente pode deixar assim. E aqui ele pede um ângulo de rotação, a gente pode dar aí 45 graus, só que o Grasshopper por padrão ele vem em radianos, então a gente tem que clicar aqui e colocar em graus. Conectar aqui. E aí a gente pode apagar isso aqui, que não vai ser útil mais para a gente. Beleza? Bom, agora o que a gente precisa fazer é criar uma superfície a partir desse quadrado. E para isso a gente vai utilizar esse componente aqui, ó, Boundary Surface. E o que esse componente faz é criar uma superfície a partir das linhas limite dessa superfície, né? Que no caso vão ser essas linhas aqui. E a gente pode conectar aqui que ele cria a nossa superfície. Bom, beleza. Agora a gente vai fazer um procedimento que a gente fez na nossa última aula, que é basicamente fazer uma subdivisão, né, dessa superfície em vários painéis, né, que vão ser aí os cubos que a gente vai estudar, né, os quadrados que a gente vai estudar em cubos. Então a gente pode vir aqui, ó, dar 2 cliques e digitar aqui divide domain ao quadrado. O que esse componente aqui faz? O que ele faz é dividir, né, o domínio da superfície em um domínio U e V, que são essas duas direções aqui, ó, direção U e direção V, por exemplo.
Então aí se a gente der 10 aqui, colocar 10 aqui também, conectar aqui, ele pede aí para a gente qual que é o domínio que a gente quer dividir, né, do que a gente quer dividir o domínio. Então a gente pode dividir o domínio da nossa superfície. E o que a gente precisa fazer agora é cortar a nossa superfície de acordo com esse domínio aqui que a gente pegou. Então a gente pode vir cá em isotrim. E o que esse componente faz é exatamente o que a gente queria ali. Ele divide uma superfície de acordo com um domínio. Então a gente conecta aqui, conecta a nossa superfície. Pode apagar aqui. E aí vocês podem ver que ele divide aí a nossa superfície de acordo com esse domínio que a gente está dando aqui. Beleza? Bom, agora a gente precisa extrudar, né, os nossos quadrados. A gente pode vir aqui em Extrude, da nossa base aqui, que vai ser as superfícies aqui. E aqui ele pede um vetor, que é o vetor de direção da extrusão. Então a gente pode dar o vetor Z, né, que é referente a esse eixo Z. E conectar ele aqui. E agora a gente precisa de um fator para multiplicar a Z, que vai ser aí o nosso pé direito dos pavimentos, né? Então a gente pode dar um fator aqui 4, que eu acho que vai ficar bom. E aí ele multiplicou Z por 4, o extrudor por 4 metros o nosso pavimento. Beleza? Bom, agora a gente precisa copiar, né, cada pavimento desse aqui para cima. E para copiar isso aqui, galera, a gente pode utilizar um componente de move, que é mover. A gente pode conectar aqui. E a gente quer mover isso aqui por uma lista de vários números, né? Mover isso aqui várias vezes. Então a gente vai utilizar uma series, que é uma série numérica. E o que esse componente faz aqui é o seguinte, ele te pede um número de começo, um número de step, né, que é a distância entre um número e outro, né? Então, por exemplo, se der um step 2, vai ficar 0, 2, 4, 6. Se der um step 3, vai dar 0, 3, 6, 9. E assim por diante. E aqui o número de itens da lista. Então, a gente pode deixar o step 0, o start 0. E o step a gente pode colocar o nosso pé direito aqui, porque ele vai mover aí de acordo com o nosso pé direito, né? Então ele vai mover aqui para 3, aí vai mover para cá, depois para 6, 9, 12, etc. No caso aqui é 4, então é 4, 8, 12, 16, etc. Então a gente pode conectar o nosso 4 aqui no step. E a gente pode ver aí que ele criou uma lista numérica fazendo isso aqui, ó, 0, 4, 8, 12, 16. Beleza? E aqui no count vai ser o número dos andares, né? Quantidade de andares que a gente vai ter no nosso prédio, porque ele vai criar aí a nossa lista para mover na direção Z, beleza? Então a gente precisa novamente criar um vetor, né? Então a gente vai copiar esse componente aqui, a gente pode apertar Alt, copiar, conectar aqui e conectar aqui. Bom, aqui vocês vão ver que ele vai dar um erro e é pelo seguinte. Essa lista aqui, galera, ela tá tudo na mesma lista, né? Todos esses números eles estão na mesma lista. Enquanto que esses números aqui, eles também estão na mesma lista. E o que a gente quer é copiar todos esses componentes aqui várias vezes, né? Então isso aqui tem que estar em uma lista separada, né? Cada componente desse aqui, cada número desse tem que estar numa lista separada, para que a gente possa mover aí cada andar por esse número aqui que a gente está dando, que é o vetor Z. Então, para isso, a gente vai dar um graft aqui, que é basicamente isso que o graft faz. Ele divide cada item da lista numa lista separada. E aí, pode ver que ele já criou o nosso volume aí. Beleza? Então, a gente pode aumentar esse count aqui, colocar acho que 20 está ok. Tá ok, né? Beleza. E agora a gente precisa criar a nossa espiral no entorno desse volume aqui, para a gente subtrair, né, os volumes a partir dos pontos da nossa espiral.
E uma forma de se fazer espirais no Grasshopper, né, espirais no Grasshopper ou qualquer curva, é a partir de funções. Então eu vou pegar aqui, ó, vou utilizar essa referência aqui. Esse livro, Morphing, ele é um livro que fala sobre transformações geométricas e ele dá as funções, né, dessas transformações. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma linha, ele fala aqui quais são os inputs x, y e z da função, e ele vai transformando essa linha em várias coisas aqui até chegar no que a gente quer aqui, que no caso é uma espiral. Então o que essa função ela está dizendo aqui para a gente? Ela está dizendo que existe um número de valores u, e o x, né, o valor de x de cada ponto de u é o cosseno de u, o y é o seno de u e o z é o próprio u. E que o u, né, o range do u, né, o domínio que o u está, né, de que número até que número que o u está indo, é de 0 até 2π. Então, o que a gente vai ter que fazer é criar uma lista numérica de 0 até 2π, multiplicar o valor de x nela por cosseno, o valor de y por seno e o valor de z vai ser a própria lista. Beleza? Então a gente pode vir cá, vai criar a nossa lista aqui com o range. A gente pode construir o nosso domínio aí da lista com o construct domain. E a gente pode pegar aí valores de 0 até 2π. Então a gente pode dar um input de 2 aqui e o π. E quando você dá aí um slider ou um número para esse π, ele automaticamente multiplica aqui. Vamos ver aqui que no final está 2 vezes π, que é o que a gente quer. Beleza? E agora a gente pode dar um construct point, que é para construir os nossos pontos. E eles pedem os valores de x, y e z. E como eu expliquei, o x vai ser o cosseno, o y vai ser o seno e o z vai ser os próprios valores dessa lista aqui. Então a gente pode conectar isso aqui em z. Vamos apagar isso aqui que é para visualizar melhor os nossos pontos. E a gente pode dar aí seno e cosseno. A gente pode dar um input do cosseno aqui, conectar em x. Um input do seno, conectar em y. E aí vocês podem ver que ele criou aí a nossa espiral. Beleza? Bom, agora o que a gente vai precisar fazer também, galera, para manipular a fórmula dessa espiral é multiplicar esses valores aqui para que a gente possa expandir o tamanho dessa espiral, né? Então, quando a gente multiplicar seno e cosseno, a gente vai aumentar o raio dessa espiral. Quando a gente multiplicar aqui essa lista aqui que vai dar no z, a gente vai aumentar a distância entre um ponto e outro, que vai alargar ou diminuir a nossa espiral no eixo z, beleza? Então a gente pode vir cá com multiplication, vamos copiar isso aqui, conectar aqui, vamos dar aí um valor de 0 até 50 mais ou menos. Eu coloquei aqui o mesmo multiplicador justamente para a gente aumentar o raio, né? Porque está multiplicando tanto x quanto y. E aí o valor de z a gente coloca separado aqui, que eu quero uma manipulação diferente. Beleza? Bom, agora uma outra coisa que a gente pode fazer também, galera. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, galera, é aumentar esse valor de π aqui, que o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai ir continuando essa espiral aqui, né? Vocês vão ver aqui o que ele vai fazendo. Ele basicamente vai replicando a forma dessa espiral, porque você está aumentando o final do domínio dessa lista, né? Então ele vai aumentando a forma da espiral. E assim eu acho que está ok, assim mais ou menos. E agora vamos tentar fazer com que isso fique de um tamanho parecido com o tamanho do nosso volume aqui para fazer a subtração. Então assim acho que está ok. E aqui a gente pode manipular o Z aqui. Acho que assim está ok. Podem ver que está aí em torno do prédio a nossa espiral aí.
Bom, aqui alguma coisa que a gente tem que fazer aqui também é manipular a quantidade de números nessa lista aqui, ó, com os steps do range aqui, ó, para que a gente consiga aumentar a quantidade de pontos que a gente vai utilizar nessa espiral. Então a gente pode dar um slider aí de 0 até 50, conectar aqui, ele vai aumentar e diminuir aí o número de pontos da nossa espiral. E aqui, ó, eu sempre gosto de colocar uma expressão aqui, que é x menos 1. Pelo seguinte, galera, esses steps aqui, ele sempre vai dividir, né, a nossa lista como se fossem em vários segmentos, né? E aí sempre o valor que a gente dá aqui fica maior, né? Então sempre fica um a mais, porque ele divide como se fossem segmentos. Então, quando eu dou x menos 1, faz com que esse valor fique exatamente a quantidade de números da lista no final aqui. No caso está 21 e aqui a gente pode ver que tem 21 números aqui. Beleza? Bom, então o que a gente vai precisar fazer aí agora, galera, é utilizar esses pontos aqui que a gente criou aqui como atratores para subtrair os volumes desse volume principal aqui, que é esse volume do prédio. Então a gente vai ter que achar a distância, né, desses pontos até esses volumes aqui. Então a gente precisa criar pontos de referência no centro desses volumes para que depois a gente dê um match com essa lista de volumes aqui. Então a gente pode pegar um componente que se chama volume, e o que esse componente faz é calcular o volume de um sólido e ele dá um ponto no centro desse sólido. Então a gente pode conectar aqui e ele já dá aí para a gente a nossa lista de pontos que a gente vai utilizar para medir a distância, né? Usar esses pontos como atratores nesses volumes aqui, beleza? E agora para a gente pegar, né, os pontos mais próximos a esses pontos que a gente está colocando aqui, a gente vai utilizar um componente que chama closest points, beleza? E agora a gente vai fazer uma coisa aqui também, que é o seguinte, se a gente voltar aqui no nosso projeto aqui, vocês podem ver que a subtração de volumes aqui em cima, ela está aparentemente muito maior do que aqui no meio. Então o que a gente vai fazer é dividir a nossa lista de pontos, que é referente à nossa espiral aí, pegando só alguns pontos aqui no final para que a gente possa manipular melhor a quantidade que está subtraindo aqui no final, que vai ser diferente da quantidade que está subtraindo aqui no meio. Beleza? Então a gente precisa dividir essa lista. Para fazer isso a gente vai usar um componente que chama split list. E o que esse componente pede aqui a gente é o índice que vai ser utilizado para a gente dividir a lista, né? Então a gente pode ver aqui com o painel, conectar aqui, que tem todos os pontos aqui, cada um desses pontos tem um índice, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Então a gente vai pegar o índice lá um índice lá bem no final, né? Que a gente quer pegar só alguns pontos aqui no final, para a gente conseguir subtrair mais volumes com esses pontos aqui. Então, para isso a gente vai ter que pegar o tamanho dessa lista, né? Então, vai ser o último item, list length. Vai pegar o tamanho dessa lista, ele está falando que a lista tem 21 pontos. Só que o último aqui você pode ver que é 20, porque a nossa lista sempre começa no 0 aqui no Grasshopper, ela não começa no 1. Então a gente pode vincar em expression e dar um x menos 1 aqui, para que fique aí o número exato, que é o último item da lista, beleza? Só que o que acontece? A gente não quer exatamente o último item, né, para splitar a lista em dois, porque se a gente splitar no último item, a gente vai pegar um item só, porque a gente tem alguns itens aqui no final. Então, para a gente ter um controle disso, a gente vai usar uma subtração aqui, subtraction. A gente vai subtrair isso aqui por um valor de 0 até 10, por exemplo. E aí ele vai dar um índice aí que a gente vai poder controlar aqui, né? Vai conseguir controlar a quantidade de pontos que a gente vai conseguir pegar aí no final dessa lista. Pode vir cá. E aí vocês vão ver que ele já vai ter splitado a nossa lista aí.
de pontos. E aí a gente pode pegar aqui só para separar as duas listas, colocar aqui para vocês visualizarem. E a gente vai utilizar isso aqui nesse input aqui de pontos para a gente achar na lista aqui. Beleza? Vamos copiar duas vezes, né? Que a gente vai utilizar duas vezes esse processo. E o que esse componente aqui faz? Esse componente ele acha os pontos mais próximos do ponto que você está dando. Então ele pede um input do ponto que você quer pegar o mais próximo, né? Que vão ser esses pontos aqui. E ele te pede uma lista de pontos para a gente procurar quais pontos são os mais próximos. E aqui a quantidade de pontos próximos que ele quer procurar, né? Então ele vai procurar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, dependendo da quantidade que você for colocar aqui. Beleza? Então a gente pode conectar isso aqui, isso aqui, e esse aqui, ó, a gente vai conectar aqui. Só que o que a gente tem que verificar, galera? Se a gente olhar aqui nessa lista, aqui dos volumes, vocês vão ver que eles estão divididos, né, por pavimento, né? A quantidade de pontos está dividido pelo pavimento aqui dos volumes. E isso vai dar um erro aqui quando a gente for procurar, porque ele vai dar um match das listas, né? Então ele vai pegar esse 0 aqui e colocar na primeira lista, vai pegar o 1 e colocar na segunda lista, e o que a gente quer é que ele procure em todos os pontos dessa lista aqui, né? E não em cada lista separadamente. Então o que a gente vai fazer é dar um flatten aqui no cloud. E aqui, como a gente quer que seja procurado cada ponto específico para o total de componentes da lista que está aqui, ó, a gente vai dar um graft aqui, para que ele separe cada item desses aqui em uma lista separada. Então a gente pode conectar isso aqui, isso aqui. E aí a gente pode colocar aqui mais ou menos a quantidade de pontos que a gente quer procurar. E aqui no de baixo aqui a gente pode colocar um valor muito maior, porque a gente quer uma subtração maior dos volumes, né? Aqui, ó. Beleza? Você está vendo aí que ele está pegando mais valores. Eu vou aumentando, ele vai aumentando a quantidade de pontos que eu estou pegando, os pontos próximos, né? E agora a gente precisa subtrair, né, esses volumes que a gente pegou como referência esses pontos. E a gente vai utilizar para deletar esses volumes um índice, né, que ele pega da lista, né? Aqui ele pega o índice referente a essa lista que a gente deu aqui, e a gente vai utilizar isso para dar um match com essa lista aqui, que os índices dessa vão ser igual aos índices dessas aqui, beleza? Então a gente pode usar um componente que chama CoolIndex, o que ele pede é uma lista e os índices que você quer deletar, né? Quais os índices dos volumes que você quer deletar. Então a gente pode vir cá e deletar isso aqui. Deletar, no caso, esses índices aqui. É bom a gente dar, desculpa, novamente, esses aqui é um índice. A gente pode dar um flatten nesses índices aqui para que eles fiquem todos na mesma lista, né? Se certificar disso. A gente pode ver que talvez eles estão em listas separadas aí. E a gente pode utilizar como lista para deletar os nossos volumes. E, novamente, damos um flatten aqui, para que dê tudo certo. Beleza? E agora, como a gente quer deletar tanto esse quanto esse daqui, a gente vai pegar esse componente aqui novamente, só que a gente vai utilizar como input da lista esses itens aqui, ó, que a gente já deletou alguns, e os índices para deletar esses daqui. Então, a gente pode apagar o restante aí. Vocês podem ver que ele já está fazendo algo bastante semelhante ao volume do nosso prédio lá. Pode aumentar isso aqui, por exemplo, pode diminuir isso. Pode aumentar mais ainda.
Vamos colocar um preview aqui, galera. Custom preview. E que ele pede um material. A gente pode dar só uma cor com ele, né? Com esse color swatch. Dá um cinzinho. A gente pode ver aí que ele já criou uma subtração bastante semelhante. No caso aqui, está com um problema com a relação de escala, né? A gente pode tentar aumentar o tamanho disso aqui. A gente pode aumentar o número de pavimentos. Tá, aqui está melhor. Pô, vamos pôr 32 mais ou menos, acho que vai ficar bom. E aqui vamos novamente aumentar a nossa... Vou só desativar esse componente aqui para não ficar pesado, tá, pessoal? E vou aumentar novamente a nossa espiral até lá em cima, para que fique mais próximo do nosso prédio lá que a gente tentou copiar, né? Então, beleza. Bom, agora já está mais semelhante aí. Precisa talvez dar uma manipulada nesses números aqui, etc. Mas basicamente por essa aula é isso, tá, pessoal? Basicamente é só isso que a gente vai ter para a aula de hoje. A gente pode talvez aqui tentar aumentar a quantidade de espiralações, né? O número de voltas que essa espiral está dando aqui, né? Aumentando o valor de π, para que fique aí cada vez mais próximo do nosso resultado final aí do nosso prédio. Beleza, pessoal? Então, galera, por essa aula basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguns conceitos aí interessantes. Essa questão de utilizar esse componente aqui, né, o closest point, para fazer a subtração de volumes, etc., que é uma estratégia bastante interessante. Espero que vocês tenham entendido aí como que eu criei essa espiral a partir da função, etc. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, que é bastante importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos siga no Instagram, tá aí na descrição do vídeo. E o PDF aí do livro também vai estar na descrição. E por essa aula é isso e falou!